Bom, pessoal, nós estamos aqui de novo, né? Eu sou a Patrícia Milani. Essa aula especial, extra, é sobre a orientação do TCC de vocês. Mas eu queria aproveitar essa aula também para conversar um pouquinho a respeito de uma série de dúvidas que a turma vem manifestando nos comentários e nos chats das aulas, né? A gente procura acompanhar essas aulas, e tanto eu como a Gabi, e eu fiz uma lista de dúvidas que eu tenho, que a gente vem percebendo, para a gente poder conversar um pouco. Gostaria também de antecipar que essa aula, esse momento da aula, eu vou apresentar para vocês a questão dessa elaboração do TCC da cannabis. E vocês receberam um e-mail com o link da aula de hoje e também com orientações sobre o TCC, com acesso aos modelos possíveis para o TCC, com algumas informações que são bastante importantes para vocês. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui também está no TCC, está no e-mail que vocês receberam, né, com os materiais formatados para vocês digitarem o material de vocês. Então, a primeira coisa, eu queria falar a respeito relembrar um pouquinho a história aí do curso, né? É um curso livre, né, sobre cannabis medicinal. Esse curso é iniciativa da paróquia São Francisco de Assis, que hoje se tornou um movimento, não é uma coisa da paróquia, mas que também envolve a paróquia, que é o movimento pela regulamentação da cannabis, que são as páginas que vocês seguem, tanto do canal no YouTube como no Facebook. E nós estamos aqui na Zona Leste de São Paulo, onde uma série de outros movimentos acontecem, mas esse da cannabis também. Esse curso acontece em parceria com a Unifesp, Sebride e o Instituto Jurema, e com apoio da SBEC, né? Então, a gente tem um material do curso que é certificado pela Unifesp para aqueles que se interessarem pelo certificado. E o apoio é no sentido de trazer os técnicos, os professores, para que vocês acessem essas aulas e esses materiais tão importantes que a gente vem mexendo aqui, né? Então, assim, separei várias dúvidas que vocês apresentam lá nos chats das aulas e nos comentários. Inclusive, é um canal de comunicação, aquilo que dá para a gente responder lá, responde lá. O que não dá, a gente vai fazendo esses ajustes através dessas inserções das aulas, né? Então, assim, a comunicação oficial do curso, ela acontece somente através de e-mail. Não há grupos em redes sociais ligados à coordenação. Então, bastante gente cobrando grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, e nós não temos esses grupos, tá, gente? Porque o grupo é muito difícil de ser moderado. E nós temos 5.000 alunos, né? A maior parte desse pessoal está participando da aula. Fica muito difícil a gente conseguir administrar. É interessante que vocês abram grupos regionais, por exemplo, se conversem, se encontrem. Em cada região tem gente do Brasil todo, tem gente de fora do país. Então, é super importante que vocês se organizem entre vocês. Mas da coordenação não existe esse grupo. Então, toda aula eu percebo que o pessoal pergunta, cadê o grupo? Cadê o grupo? Não haverá esse grupo. Ele não existe, não haverá um grupo ligado à coordenação. Nossa comunicação, e-mail, é esse e-mail que está embaixo no slide, curso@moverecan.org. Esse é o e-mail de comunicação direta com a coordenação do curso. Então, vocês, quando têm dúvidas que ainda não foi sanada, esse é o caminho de comunicação. Outra dúvida, a confirmação de presença deve ser feita através do exercício proposto em cada aula. Então, na medida em que você faz o exercício e envia, a sua presença já está marcada.
é automático. O link para o exercício, ele está sempre na descrição no vídeo do YouTube ou na publicação do Facebook, sempre na aula correspondente. Então, você está assistindo a aula 2, você está assistindo a aula 3, ali está o link do exercício e da presença daquela aula, né? Para as pessoas que eu vejo que tem um pouquinho de dificuldade em mexer com as redes, pede ajuda aí para a moçadinha, para a molecada que tem facilidade de lidar. A gente sabe que tem bastante pessoas fazendo curso que não tem muita habilidade com redes ou com internet. Peça ajuda, eles têm uma facilidade muito grande. Abaixo do vídeo tem uma setinha apontando para baixo, né, numa linha logo abaixo do vídeo. Quando você aperta essa setinha, abre a descrição do vídeo. No que abre a descrição, ali se encontra o link. Para aquelas pessoas que ainda não estão encontrando e estão comentando isso nos chats, não é tão difícil, é uma questão de prática. E se você tiver alguém próximo de você, outros detalhes dessa movimentação, a moçada sabe, vai te dar uma explicação, você consegue seguir, né? E basta responder, entrar no formulário, responder a pergunta, fazer o exercício, que a presença também já está sendo marcada, é tudo bem automático. Outra dúvida, né, recorrente: as aulas estão sendo gravadas com antecedência, transmitidas no horário do curso, e sendo que ficarão disponíveis para serem consultadas sempre que o aluno achar necessário. Por que que essas aulas estão sendo gravadas? Por várias razões. Uma é que nem todos os professores e contribuidores do curso estão disponíveis nesse dia e nesse horário da aula. Então, é bem importante a gente ter o recurso de gravar por conta disso, e sempre foi feito isso. Agora, nós estamos num momento que, em razão da pandemia, tudo a gente faz online, e os problemas com a rede, com a internet, aumentou muito, né? Aumentaram muito. Todos os lugares, não tem região que não está tendo sobrecarga na rede, né? E por mais que a gente tenha tentado melhorar o sinal, melhorar a forma de acesso, este horário do curso é um horário em que a rede está mais sobrecarregada, né? Um horário crítico que a gente fala de rede. Então, o estar gravado é muito importante para não ficar travando e para a gente não perder muito tempo com esses ajustes de rede. Mas o que acontece? Quem está assistindo também pode estar tendo problema com a rede. Então, muito do que eu vejo lá nos comentários, travou, tá falando alto, tá cortando, tá desincronizado o vídeo com a fala, muito disso tem a ver com a rede e às vezes é de quem está assistindo, né? Não é da transmissão. Então, a gente sempre sugere, sai e volta para o vídeo, ou então deixa para assistir dali 1 hora, 2, ou um outro horário. O vídeo vai ficar disponível. O exercício, né, que vai gerar a presença, vai ficar disponível. Então, não se afobem. A gente está tendo que lidar com todos esses imprevistos mesmo, né, durante esse período, essa questão do delay, de tempo, tudo isso tem a ver com a rede mesmo. Outra questão, né, que tem bastante perguntas sobre isso: as cartas da cannabis medicinal. O padre sempre menciona essas cartas, né, que são textos, materiais que têm sido produzidos desde que começou o movimento da cannabis. Alguns desses materiais foram produzidos por profissionais bastante especializados, e esse material, a gente criou um drive, né, que chama-se Biblioteca da Cannabis, e esse drive, eu coloquei o link aqui para vocês, mas vocês também vão receber no e-mail. Então, o acesso, guardem esse link, porque lá no drive vai estar todas as cartas da cannabis, vai estar uma lista de médicos canabistas do Brasil. Se vocês conhecerem algum que não está na lista, avisa a gente, porque aí a gente vai fazendo as inclusões.
Este material de orientação do TCC vai estar lá também, caso não queira acessar direto no YouTube, a gente vai deixar os slides para vocês. Outros documentos ligados ao curso, a gente vai disponibilizar tudo nesse drive, que é a Biblioteca da Cannabis, para o acesso de todo mundo. Então, não fiquem angustiados, logo, logo vocês já vão estar com todo esse material em mãos, né? Outras questões que eu anotei aqui por último, né? Tem pessoas perguntando, está assistindo às aulas e pergunta como faz para marcar presença, tal, porque não fez a inscrição. Infelizmente, não tem como fazer inscrição mais para essa turma, para a turma 4. Vai assistindo as aulas, porque elas estão abertas, inclusive se vocês observarem, vocês vão encontrar as aulas do curso passado, da turma do semestre passado, da turma 3, à disposição para vocês assistirem. A dinâmica do curso implica em diferentes professores, diferentes profissionais, diferentes colaboradores, então vocês não têm nada a perder. Assistam as aulas do curso anterior. Quem está assistindo que não fez a inscrição, está fazendo assistindo essas aulas, faça a inscrição para o próximo curso, a inscrição oficial, porque não tem como a gente voltar agora e reabrir essas inscrições, mas vá assistindo as aulas, porque vale a pena, as informações são super importantes, né? Os slides, né? Tem uma pergunta, quando que a gente vai acessar os slides? Os slides são material técnico do professor e não ficarão disponíveis. O que vai ficar disponível são as aulas. Então, você precisa de uma informação específica de uma aula, entra naquela aula, faça as anotações que você achar importante, assista a aula com calma, porque esses slides não ficarão. Com exceção aqui do meu slide, que é de orientação do TCC, com as informações do TCC, os outros slides das outras aulas não ficarão disponíveis. O que está disponível, as aulas, né? Então, reassistam as aulas quantas vezes vocês precisarem, inclusive. Toda resposta já garante a marcação de presença, então não precisem se preocupar, mesmo aquelas pessoas que disseram que quando responde a aula 2, a aula 3, aparece lá, resposta da aula 1, fica aparecendo. Isso é só uma questão de configuração ali da escrita, mas a aula que está sendo confirmada é a aula correta. Então, não se preocupem também com isso. Acesso a slide, lista de médicos, já falei. Hoje, nós vamos fazer essa aula. A secura aqui está bem acentuada, a voz está apitando. A gente vai fazer essa aula orientativa e na próxima semana, depois da aula, na próxima terça, nós vamos ter uma live para tirar dúvidas. E a gente vai deixar essa uma semana à disposição para que a maioria assista a aula e participe da live na próxima terça com dúvidas. Mas eu sugiro que vocês coloquem também nos comentários, não no chat, porque o chat depois não fica disponível, mas coloquem nos comentários, tanto Face como YouTube, que nós vamos ler as dúvidas de vocês para poder tirar essas dúvidas o máximo possível para o pessoal que quer fazer o TCC, né? Que vai se encaminhar aí para o TCC. Vamos lá. O curso livre, ele significa que ele não precisa de habilitações de órgãos oficiais. Então, não precisa ter nível superior para fazer esse curso. Uma mãe que está aí na luta em relação à medicação para o seu filho e ela não teve a oportunidade de terminar seu estudo formal. Ela pode fazer o curso e participar e ter o certificado. É isso que um curso livre significa, é um curso de extensão, né? O certificado do curso, ele só será emitido
para aquelas pessoas que estão devidamente inscritas, ou seja, pegaram o período de inscrição e fizeram a inscrição devida, porque essa inscrição faz com que dispare todas as atividades possíveis, inclusive o automático dos e-mails, para vocês receberem os links, para a gente fazer todos os registros de vocês aqui. Então, é toda uma rede estabelecida a partir da inscrição e os dados que estão nessa inscrição. Precisa assistir 75% das aulas comprovadamente. Portanto, para quem quer o certificado, é muito importante fazer os exercícios. Quem não quer o certificado não precisa, é só assistir às aulas. E, além disso, estamos falando inscritos, 75% de aulas assistidas comprovadamente, e a entrega do trabalho de conclusão de curso, que é o famoso TCC. Vamos falar agora do TCC propriamente, né? Diretamente o TCC. Ele não é obrigatório, gente. Ele só deve ser feito por aquelas pessoas que têm interesse no certificado. Esse certificado, ele pode ter um peso interessante para as pessoas que estão fazendo trabalhos acadêmicos, que estão ligados à escola, ligados a associações, ligados a instituições em que esse material ele vai ter um peso, ele vai ter um comprovante de uma capacitação, né? Como qualquer outro certificado. A gente sugere também que quem tiver a oportunidade de fazer o TCC e assistir às aulas, porque tem intenção de entrar com o pedido de HC, o salvo-conduto de plantio, o certificado não vai garantir que o juiz vai dar, mas ele vai demonstrar, um certificado desse anexado num processo, ele vai demonstrar o quão a pessoa está dedicada a entender sobre cannabis, a entender sobre os processos para estar pedindo aquele material. Então, é importante ter um certificado para anexar nesses processos. Enfim, o certificado tem uma utilidade super importante. O curso, ele tem uma visão mais abrangente que o próprio certificado, porque o curso, na verdade, tem a intenção de democratizar o acesso à informação, desconstruir os preconceitos que a sociedade tem em relação a cannabis. Estamos fazendo um trabalho árduo nesse sentido, né? E a gente sabe também que a gente vai acabar tendo um monte de perseguições aí, muita coisa acontecendo, mas nós estamos com a intenção de propagar conhecimento. Isso é maior, né? Agora, o certificado, ele entra sim com propósitos bem importantes em uma série de situações, numa série de casos. Então, para quem tem o interesse ou está participando ativamente ou pretende participar, porque às vezes a gente não sabe se o ano que vem vocês estarão aí montando um grupo ou se associando a movimentos, né? É muito importante. Vamos lá, vamos entrar diretamente na questão mesmo do certificado. Do trabalho de conclusão do curso, que é o TCC. Ele deve ser um trabalho simples, né? Para quem nunca fez, quem já passou por curso de graduação, sabe mais ou menos como funciona esse esquema. Mas mesmo para essas pessoas, a gente gostaria de dizer que esse trabalho é um trabalho simples. Não é um trabalho que você precisa se descabelar para fazer no último ano do curso, né? Que a gente sabe que normalmente fala de TCC, já dá uma agonia nas pessoas que têm mais dificuldade de escrever, enfim. E para aquelas pessoas que nunca fizeram um TCC, a gente vai tentar dar um mínimo de informação aqui para ajudar essa elaboração. Então, ele tem que ser simples. Pensem sempre, tenham esse pensamento simples, de aprofundamento dos conhecimentos apresentados no curso. Então, de tudo que está sendo falado, né, você escolhe um tema do que está sendo falado
e a partir dele você faz as suas pesquisas e faz a sua elaboração. A gente também precisa entender que, como esse assunto é um assunto que ainda carrega tabus e preconceitos, nós não temos muito material bibliográfico à disposição. Temos materiais, mas não é um volume. Então, na medida em que você for escolher o seu tema, esteja preparado para fazer pesquisas amplas, né? Se for pesquisar pelo Google, use o Google acadêmico para conseguir acessar o que o pessoal está pesquisando mundo afora. É bem importante ter em mente que não vai ter volume de material a ser consultado. Consultem as redes dos professores, entrem nos links sugeridos nas aulas, né? Procurem o material dessa maneira. Ele pode ser, o TCC pode ser realizado individualmente, ele pode ser realizado em dupla ou em trio. Então, conforme vocês estão aí se conversando, trocando informações, vão se identificando, vão dizendo que tipo de pesquisa, que assunto que vocês gostariam de aprofundar e procurem se alinhar, né? Se vocês já estão fazendo o curso em grupos de amigos, procurem desenvolver o TCC juntos, né? Isso ajuda, porque fica mais pessoas trocando. Então, até 3 pessoas no TCC, ele é totalmente viável. Não é obrigatório ter um orientador para o TCC. Vocês não precisam ter aquela figura do orientador. Por isso que eu disse, é simples. Procurem fazer de uma maneira mais leve, né? E pensar em que tipo de contribuição vocês podem dar para a causa da cannabis, né? Porque ela é uma causa. Então, procurem essa linha de raciocínio. Fica a critério de cada participante convidar um orientador. Supondo que você está no curso fazendo uma pós, ou você está fazendo sua graduação, e o assunto cannabis medicinal linka com o que você está estudando, e você quer um professor seu lá orientando o seu TCC. Não tem problema, você pode pedir a orientação dessas pessoas que não têm conexão com o curso aqui. A pessoa vai te ajudar a ter uma outra visão e a sua contribuição, a contribuição que um orientador pode dar, né, para a causa, ela melhora, ela aumenta. Então, fica a critério de cada um buscar esse orientador, alguém que já tenha alguma experiência e possa fazer isso. Ele pode ser de um círculo de fora do curso e ele necessita ter título de mestre, né? Ele precisa, esse orientador que, se ele for mencionado no seu TCC, ele precisa ter o título de mestre. E aí no TCC tem que ter o nome dele e o contato para, caso haja necessidade de falar com esse orientador, né? As pessoas ligadas à coordenação da Unifesp. Vamos lá, escolha do conteúdo. A gente está sugerindo, e sempre já sugerimos na aula passada, na turma passada, que esse conteúdo que você vai colocar no seu TCC, ele esteja ligado ao seu interesse real, ele parta de si mesmo. Então, se você faz parte já de algum movimento ligado à cannabis, ou que a cannabis faça parte, fica muito mais fácil para você falar com mais propriedade e só agregar conhecimentos novos, né? Esse material tem uma grande contribuição, porque se você já carrega com você um conhecimento e uma experiência com a cannabis medicinal, isso vai somar, né, dentro dessa causa toda. O TCC, ele pode ser um estudo de caso, então ele pode partir de um caso específico que você pega e acompanha, pode ser seu próprio caso, pode ser de um familiar, pode ser um caso público, enfim, estudo de caso. Pode ser uma revisão bibliográfica, que aí vai depender de você ter uma bibliografia disponível, né, rica, para fazer a revisão, mas ela é possível. Pode ser um plano de negócios. Então, assim, a cannabis no Brasil, ela está sendo discutida hoje como uma possibilidade de mercado também, e um plano de negócios
pode fazer parte dessa proposta do TCC, pode ser uma produção artística. Então, uma produção bacana, nós tivemos, vou dar exemplos do que nós tivemos uma história em quadrinhos, que foi feito por um grupo do semestre passado, com a orientação da doutora Eliane Nunes, contando um pouquinho desse movimento da história da cannabis aqui no Brasil, e os quadrinhos tem o Padre, Ticão, é bem bacaninho o material. Nós tivemos um cordel feito por uma pessoa muito bacana, que é cineasta, e ele desenvolveu um cordel, um material muito lindo, contando também um pouco da história da cannabis e do padre. Enfim, gente, é um material válido, né? Um material que depois a nossa intenção é que, na medida em que forem sendo autorizados, a gente consiga deixar isso disponível para ser consultado. Mas nós precisamos, de fato, ainda organizar e ter essas autorizações, né? Para disponibilizar esses materiais. O TCC precisa ser autoral. Então, o que é autoral? É evitar o copia-cola, né? Que pode ser chamado de plágio também no âmbito criminal. Que seja a partir do seu interesse real, que seja com as suas palavras, né? Mesmo que você não seja um poeta, uma poeta, mas que vocês escrevam a partir de si mesmo. Tem que conter as fontes que vocês consultaram, se entrevistaram, se conversaram, se consultaram livros, consultaram internet, quais foram as fontes e a bibliografia desse trabalho. E que seja na formatação sugerida, que o e-mail que os inscritos no curso estão recebendo, vão ter lá 3 modelos do Word, né, de modelos com configurações específicas, e já está formatado, esses modelos estão formatados, a Gabi teve essa iniciativa de formatação, então vocês entram lá, vão digitar o trabalho de vocês, a formatação permite que já fique tudo bonitinho, você já pode começar seu trabalho, já ir colocando alguns dados lá, e não deve exceder 20 folhas se você fizer o seu TCC por escrito usando o modelo Word, né? Então, procure vigiar para não ficar abarrotando de material e desnecessário. Então, volto lá na primeira ideia da orientação. Simples. Invistam na simplicidade, porque eu acredito que isso vai ajudar vocês a terem mais disponibilidade para fazer, se sentirem mais à vontade para produzir, e enriquecer essa causa como ela merece, né? E não precisa ficar colocando um monte de coisas que são desnecessárias, objetividade é tudo, né? Às vezes a gente fala que menos é mais, né? Tem um ditado que diz isso, e é verdade, dependendo do que a gente está fazendo, menos é mais. Vamos lá para a questão de prazo e envio do TCC, né? O trabalho deve ser entregue entre 15 de outubro, e o slide está errado ali, fui fazer uma correção e errei, e 15 de novembro. Então, entre 15 de outubro e 15 de novembro, são 30 dias de prazo para vocês enviarem esse material. Vocês vão receber os modelos em Word formatado, porém, vocês vão enviar como PDF, né, por questão de segurança mesmo, desse material não ser mexido, de não haver qualquer equívoco em relação a isso. Então, assim, precisa ser convertido para PDF para poder ser enviado. Eu peço, né, de novo, para aquelas pessoas que não estão habituadas a mexer com a informática, com a internet, com o computador,
peçam ajuda, né? E eu sempre sugiro que peça ajuda da turma bem jovem, porque a moçada faz ali dando risada da gente, né? Porque eu estou inclusa no grupo que não é tão digitalizada assim. Eu, na minha geração, não era digital, era analógica ainda. Eu procuro me adaptar e sei que tem muita gente aí nessa condição. Então, peça ajuda para o pessoal que entende um pouquinho melhor, que é mais desenvolto, porque são procedimentos simples, né? E, e que vão colocar o seu trabalho nesse formato, PDF, né? E aí ele deve ser enviado, vai estar disponível para vocês, aberto para envio a partir do dia 15 de outubro, o e-mail tcc.cannabis@moverecam.org, né? Tá aqui e vai estar no e-mail de vocês. Todo esse material que eu estou colocando aqui para vocês vai estar também no e-mail, para que vocês já tenham os links e os acessos um pouco mais fácil, né? Como que vocês vão mandar? Vocês vão colocar lá assunto do TCC. Desculpa, o assunto do e-mail. Quando você vai enviar um e-mail, tem o assunto. Você vai colocar lá TCC e o seu nome completo. Se tiver mais de um, a dupla ou trio, os 2 nomes ou os 3 nomes no assunto do e-mail, para que a gente receba esse e-mail já categorizando ele para tentar responder um pouco mais rápido para vocês o recebimento, né? Também peço, sinceramente, sou eu que vou receber esses e-mails. Mandem somente quando for a versão final, porque o pessoal tem a pressa de mandar logo no início da data, aí depois manda outro corrigido, manda outro corrigido, manda outro corrigido. Isso dificulta muito, porque eu quero que vocês tenham a seguinte noção. Nós estamos com 5.000 inscritos, a grande maioria fazendo o curso. Se seguir a lógica dos cursos anteriores, nós teremos mais de 1.000 TCCs para serem recebidos, respondidos, catalogados. Então, assim, essa movimentação, ela precisa ser muito restrita para a gente conseguir dar conta. Então, Patrícia, peço encarecidamente para vocês, só mandem quando tiver finalizado, quando vocês tiverem certeza que já corrigiu tudo que queria, que já colocou tudo que queria. Ou se mandar imediatamente, mandou. Porque ficar fazendo as correções traz um tumulto enorme para a gente, em razão do volume que nós temos. Não é que a gente não queira dar atenção para cada um, não, longe disso, né? A gente, na verdade, a gente quer que vocês façam, a gente quer essa participação, a gente quer essa contribuição, a gente quer esse despertar. Mas a gente somos humanamente limitados, né, para dar conta de tudo isso. Então eu peço sinceramente, só enviem o PDF quando ele já estiver finalizado. Eu coloquei o exemplo aí como se fosse o meu TCC, né? Então lá no assunto do e-mail, TCC Patrícia Milani, é assim, só isso, anexa ao seu TCC, né? Não será feito nenhum tipo de correção, nós não temos condição de fazer essa correção. Então, vocês têm que fazer essa correção e mandar ele finalizado. Então, não fiquem, nós vamos mandar um e-mail de resposta, né? Depois da conferência desse TCC, né, tendo a certeza que ele está o corpo dele todo ali, né, bem identificado, com os nomes direitinho, a gente vai mandar a resposta de recebimento dele, de validação de recebimento. E automaticamente, recebeu essa resposta, vocês já estão qualificados automaticamente para o certificado, porque a gente já passou a conferência nesse TCC. Se ele, porventura, estiver com alguma coisa muito fora, né, que não dê para a gente validar, eu mando de volta o TCC apontando a correção que, em tese, seria necessário para fazer a qualificação. Só isso, né? Mas eu não vou ficar corrigindo TCCs, mandando, voltando, mandando, voltando. É se ele não tiver condições de qualificação.
É só nesse caso. E aí, o e-mail de resposta já é a garantia da validação, né? Quero falar também para vocês a respeito do certificado. Tem bastante gente da turma 2 e 3 assistindo o curso, né? Porque quem fez o curso já rapidamente sabe, entende que nós temos aulas com outros contribuidores, com outros colaboradores. Então, a turma fica acompanhando as aulas porque tem novidade, tem aula diferente. O assunto é o mesmo, mas é sob uma outra ótica. Então, o pessoal acompanha as aulas e percebe o que colocam lá nos comentários sobre o cobrando o certificado. Quando termina esse prazo de entrega dos TCCs, a gente, em no máximo 30 dias, a gente já envia a lista dos validados para a Unifesp. E na Unifesp, isso entra num outro processo de validação e de emissão do certificado, que não depende mais de nós aqui do curso. Ele fica passando por uma série de processos internos necessários por ser uma universidade e não há prazo, porque a universidade entra em férias, nós tivemos pandemia, professores que assinam viajam, então os períodos em que eles estão fora, o processo fica parado. Nós estamos falando de volume, né? Então, o pessoal do curso 3, o material, a lista já foi em julho para a Unifesp, mas nós não temos como saber quando esses certificados ficarão disponíveis. O que a gente pode garantir? Que assim que estiver disponíveis, vocês serão avisados por e-mail, né? Porque o cadastro de vocês está ativo e a gente vai fazer passar essa orientação de como vocês vão acessar esse certificado, baixar esse certificado no site da Unifesp. Então, nós não temos como fornecer uma data, como muita gente tem cobrado. Não tem essa data, e não tem como a própria Unifesp fornecer a data, porque passa por muitos processos internos, depende de muitas pessoas lá nesses processos. E o certificado da turma 3 não está pronto ainda, e a gente não sabe quando vai estar. Então, por que eu estou falando isso na turma 4? Para que vocês também estejam com o espírito preparado, que não vai ser diferente com vocês, né? E nós ainda tivemos esse ano o agravante da pandemia. Então, assim, aquilo que já normalmente é demorado, foi profundamente agravado, né, por essa condição da pandemia e do trabalho remoto, né, e das suspensões de atividades da universidade. A gente tem aqui outras formas de envio. Quando o trabalho não for em PDF, por exemplo, faz um trabalho mídia, né? Não tem como ser convertido em PDF, então o que a gente sugere? Que esse trabalho seja alocado num Drive, no Google Drive, ou seja enviado por WeTransfer, né, que são caminhos para esse TCC chegar até nós. E no e-mail, ao invés de anexar o PDF, vai anexar o link de acesso do trabalho, do Google Drive ou do WeTransfer, com a devida autorização, porque várias pessoas mandaram os links e a gente não conseguia acessar o trabalho porque esqueceu de dar autorização de acesso para o nosso e-mail. Então, se for optar por esse tipo de trabalho e por esse tipo de envio, faça ele já configurando a autorização lá para nós, para que a gente consiga acessar ele, né? E aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada no modelo do TCC que vocês vão receber, formatado, né? Ele já está dentro do formato da configuração da BNT. Na medida em que você coloca os títulos, ele já vai formatando o resto, a bibliografia, né, que é o sumário, a introdução é o que
é uma introdução do trabalho, o desenvolvimento, que é o material que vocês vão pesquisar, as considerações finais, né, como se faz essa consideração final, a bibliografia. Também queria sugerir para vocês, existe formatação no Google para a bibliografia, caso alguém tenha muita dificuldade de fazer isso, existe, pesquisem lá no Google, mas existe esse tipo de formatação, então você coloca os dados e a formatação fica pronta, você só transfere para o seu trabalho. E aqui está todas as possibilidades de bibliografia. E anexos, que são documentos, algum instrumento de medição, ou materiais que for, na sua opinião, de construção do TCC, necessário para deixar elucidado o seu trabalho, o seu tema, né? Então, a gente pede que anexe no final do trabalho. O que são esses documentos? Pode ser, por exemplo, exames médicos, que você descreve o exame no seu texto, mas você tem o resultado, uma cópia do resultado do exame de um estudo de caso, por exemplo. Se você está fazendo o estudo de caso de uma pessoa conhecida, é legal, ou desconhecida, não importa, é legal, se não for público que está já nas redes, né, se for uma pessoa do seu convívio privado, ela fazer uma autorizaçãozinha do uso do nome dos documentos dela, né, do exame dela. Isso é um anexo, isso é um documento de anexo. Também queria avisar o seguinte, o pessoal que está na universidade, que entende a questão do que é uma pesquisa em um estudo de caso, o estudo de caso é só você analisar o material, não é você fazer experimento com pessoas, tá? Os experimentos nesse campo da cannabis medicinal ainda não estão liberados, em sua maioria, são poucos que estão com liberação. A pandemia, inclusive, ajudou, né, a liberar o uso da cannabis aí em algumas pesquisas com o Covid-19, mas com uma série de restrições. Isso está sendo feito, essa pesquisa, ela está sendo feita somente com médicos, né? Então, os voluntários são médicos, são do sistema de saúde público, e foi uma restrição para conseguir a liberação de pesquisa de campo. Então, tenham muito cuidado, não vão fazer estudo de caso em que vocês próprios façam os experimentos, né? Porque para isso você precisa ter uma autorização que depende de órgãos externos, que não tem a ver com a gente. Então, quem está na universidade sabe do que eu estou falando. No geral, para todo mundo, não façam experimentos com cannabis medicinal e transformem isso em TCC, porque aí a Unifesp não vai poder receber esse material, porque ele não vai, ele é um material não autorizado. Quando a gente fala de estudo de caso, é você pegar alguém que está sendo acompanhado por um médico, que está fazendo o tratamento, ou pegar alguém público e relatar o caso, ok? Não há autorização para fazer estudo de campo. Que fique claro, mesmo aqueles que estão na universidade, não dependeria de nós as aprovações, e isso torna muito mais difícil a elaboração do TCC. A outra questão é que também não é legal ficar inventando muita coisa, voltamos lá na história do simples, porque não dá tempo, né? As aulas irão até o fim de novembro, mas o TCC vai ser entregue um pouquinho antes. Então, é importante que vocês não fiquem tentando criar material muito difícil de depois relatar ou de elaborar, porque senão não dá tempo, né? Então, façam o investimento do simples mesmo. E queria agradecer a paciência de vocês aí com todas essas informações, que é um bombardeio para algumas pessoas. Deixem nos comentários as dúvidas de vocês. Anotem essas dúvidas também, porque aí a gente vai ter a live a semana que vem para a gente poder, a partir das dúvidas, aprofundar um pouco mais essa apresentação do TCC. Né? A gente vai ter um tempo específico para isso. Estou deixando o meu telefone à disposição para que vocês
me mandem no WhatsApp, né? Esse número é o WhatsApp, alguma coisa que eu não tenha dito aqui na aula, ou que a gente ainda, né, esperem até a próxima aula, que a gente vai ter a live, e tirando as dúvidas, e aí se tiver coisas muito específicas, né, do trabalho de vocês que precisar de algum palpite e queira falar comigo. Preciso deixar avisado de que eu sou profissional da saúde, então eu estou trabalhando, apesar de ainda haver restrições, mas trabalhei durante todo o tempo da pandemia, e eu não consigo dar respostas imediatas, então tenham um pouquinho de paciência comigo, porque às vezes eu estou fechada em algumas horas de plantão, eu não atendo, ou estou dando aula. E aí eu não consigo fazer as respostas muito rápido. Então, mandem as perguntas ou as dúvidas já contando com esse espaço de tempo aí para resposta. Por favor, não é uma vontade de novo, mas é bem complicado mesmo por conta dessa situação toda, né? Acho que é isso. Coloquem nos comentários, por favor, as dúvidas de vocês, porque eu estou acompanhando esses comentários, todas as aulas, e na medida do possível respondendo. Caso vocês não se sintam atendidos aí na resposta, tem o e-mail, curso@moverecam.org, tem o celular. Agora vocês têm terão o acesso do Drive, da Biblioteca da Cannabis. Enfim, vamos tentar fazer o máximo que a gente puder para a gente manter esse diálogo, né? Ainda que com todas essas limitações que a gente tem vivido. E uma última sugestão para o pessoal que está insistindo muito na questão dos grupos de WhatsApp e Telegram. Pessoal, tenham muito cuidado com as informações que vocês ficam colocando nesses grupos. A gente observou em grupos anteriores, né, que se formaram anteriormente, que existem algumas atitudes extremamente equivocadas, como, por exemplo, se colocar à disposição com semente, se colocar à disposição para arrumar óleo, enfim, há uma série de ações que está registrado ali no grupo. E tenham certeza, nós não temos como controlar todas as pessoas que estão ali. E a gente pode ter alguma pessoa que faz um print, que denuncia. Então, é uma questão de segurança. A nossa opção por não ter o grupo, ela envolve essa questão de segurança. Nós estamos vivendo um momento muito difícil nesse sentido. E eu sugiro que vocês tenham bastante cuidado, tá? Às vezes vejo lá nos comentários, alguns comentários criticando a posições políticas ou ideológicas que os professores manifestam na aula. Então, a gente sabe que tem pessoas com várias leituras aí participando, não só do curso, mas também participando com muita gana de participar dos cursos, porque aí acessa os nossos números, né? Acessa os nomes. E nós da coordenação não vamos estar em nenhum desses grupos, mas a gente sabe que vocês estão se expondo e tem muita gente que acaba pondo informações ali que não deveria. Então, a gente está passando esse alerta aí para vocês também. É isso, gente. Acho que a primeira etapa do recado está dado. Vou contar aí com a contribuição das dúvidas de vocês, porque a gente não consegue, de fato, responder a 5.000 pessoas. Então, aquelas pessoas que quiserem já ir adiantando, colocando nos comentários, eu prometo que eu leio tudo, respondo na medida do possível no próprio comentário, mas a gente vai acumular essas dúvidas para a gente conversar na live na próxima semana. Ok? Obrigada. Até a próxima.